Pessoal, bem-vindos ao Antro. Eu sou Rato Marchak. Hoje nós vamos um vídeo experimental aqui, mostrar para vocês como fazer efeitos de painéis de madeira em aeronaves em pequena escala. Eu menciono aqui pequena escala porque a mesma técnica usada em veículos maiores, em aviões maiores, é um pouco diferente. Eu vou usar como teste aqui um DFS 194, um Lipschitz, que foi o precursor do famoso Messerschmitt 163. Eu escolhi fazer ele um pouco antes do primeiro voo, com as asas ainda sem a pintura. Depois de terminado tudo, nós vamos pintar a fuselagem com a cor do avião, e as asas vão ficar em madeira natural. O que a gente precisa aqui basicamente é o modelo pintado com uma cor de madeira, dependendo aí da aplicação ou do seu gosto. Eu ainda aerografei, depois da cor base, linhas da cor base clareada, quase branca, para adicionar uma certa aleatoriedade. E o que nós precisamos agora é espalhar basicamente tinta óleo, essa cinta de artista, em tons mais escuros do que a cor base. Eu estou usando terebintina, mas nós podemos utilizar qualquer Isarrasa ou similar. E uma dica é vocês depositarem a tinta num pedaço de papel cartão antes de começarem a trabalhar, porque isso vai fazer com que boa parte dos fluidos que atrasam tanto a secagem do óleo já sejam absorvidas pelo papel. E um pincel de cerdas duras. Eu estou usando aqui um já bastante batido, o que é bom porque a gente quer uma certa aleatoriedade no processo. Nós não estamos aqui fazendo nada muito preciso, é mais uma coisa meio artística mesmo. Bom, essencialmente o que a gente faz é iniciar espalhando a tinta óleo sobre a superfície em que a gente vai trabalhar, sem muito cuidado. Nós vamos simplesmente depositar ela aqui, para que tenha tinta em todo o painel. Cada painel já foi previamente mascarado, e isso é uma desvantagem dessa técnica, porque você tem que esperar secar para tirar as máscaras e passar para o painel seguinte. Bom, a seguir a gente limpa o pincel e tira quase todo a terebintina ou Isarraz, mas deixa ele ainda úmido, porque agora sim nós vamos diluir um pouco a tinta óleo e espalhá-la melhor sobre a superfície. O fato de estarmos usando um pincel de cerdas duras é justamente para ficarem esses riscos. Claro que você poderia, com poucas passadas aqui, já atingir um efeito de madeira convincente para uma mesa, uma porta de um diorama em 1:35, por exemplo. Mas em 1:72 as coisas devem ser muito mais súbitas. Então a gente tem que continuar sucessivamente nesses passos. Limpa o pincel e remove a tinta. O fato de estarmos lambendo, para usar o jargão aí dos artistas, a tinta sucessivamente, acelera bastante o processo de secagem dela. E é claro que as coisas podem dar errado, e aí tudo que você tem que fazer é limpar o pincel e começar de novo. Se você inadvertidamente remover muito a tinta, pode pegar um pouquinho mais de tinta óleo e começa de novo. Não tem muito segredo. Na verdade, o único segredo é você parar a hora que você acha que já está parecido com madeira. Também é bom prestar um pouquinho de atenção na física. Eu me refiro aqui ao fato de que os grãos, os veios da madeira estão perpendiculares à fuselagem, porque a flexão da asa acontece dessa maneira. É muito pouco provável que o engenheiro alemão colocasse a madeira com os veios dispostos paralelamente à fuselagem, porque vocês sabem que para quebrar a madeira a gente quebra na direção dos veios, né? Então ela deve oferecer mais resistência se os veios estiverem dispostos dessa maneira. Também não é uma boa ideia você usar uma madeira cheia de nós numa asa de avião. Mas para adicionar esses efeitos, normalmente o que a gente faz é adicionar uma quantidade mais concentrada de tinta óleo numa área bem pequena e trabalhar ali. Uma outra variação dessa técnica que o pessoal que faz aviação em 1:32, particularmente Primeira Guerra, usa é aplicar tinta óleo com uma esponja e esfregar a esponja na direção dos veios. É uma técnica muito legal, muito fácil de se utilizar, mas nós não podemos usar essa técnica aqui
porque os veios iam ficar excessivamente visíveis, iam ficar muito fortes. E a gente quer aqui um efeito bem súbito. Também dá para ver que há uma concentração de tinta nos degraus produzidos pelo mascaramento. Isso é benéfico, porque você, depois que remover as máscaras, vai ter ali uma linha de painel, como se fosse a linha de colagem das duas chapas. Já estamos quase lá, mas a gente não pode desatentar para a lei de Murphy. Muitas vezes você consegue o efeito de madeira, um efeito bom em escala, em 3 ou 4 minutos. Às vezes leva o triplo desse tempo e muitas vezes temos que recomeçar tudo do zero. O importante é que é uma técnica fácil, então você não vai perder muito tempo fazendo ela. Vejo que agora nós não temos quase tinta. Agora as passadas devem ser um pouco mais consistentes, porque o que vai ficar agora são pequenos traços de pigmento simulando justamente os veios. Mas a gente tem que ir do começo ao fim da chapa para evitar uma marcação que pareça mais uma marca de pincel mesmo, de pincelada. Não é isso que nós estamos querendo. Então nós temos aqui um painel. Eu já trabalhei nos outros painéis aqui da asa, e você pode variar, obviamente, a intensidade com que você utiliza esse efeito. Depois de secar por pelo menos 48 horas, a gente aplica um verniz desses transparentes. Eu normalmente uso o amarelo ou laranja da Tamiya. Às vezes você mistura com um pouquinho de smoke. E isso é aplicado aqui em cima ainda com o mascaramento. Quando você remover o mascaramento, você pode limpar as bordas com um cotonete umedecido em terebentina ou isarrás. E é isso. Beijo, não é difícil.